Prezada aluna, prezado aluno, essa apresentação tem como objetivo fornecer informações básicas sobre a disciplina de elementos de máquinas para o curso de Engenharia Metalúrgica de Materiais neste primeiro semestre letivo de 2021. Nós veremos o uso do Moodle, falaremos sobre os exercícios e atividades avaliativas que serão realizadas no Moodle, sobre cronogramas de atividade. Essa disciplina, mesmo antes da pandemia, já era oferecida numa modalidade semipresencial. O Moodle já era usado intensivamente e com a pandemia ela passou a ser completamente à distância, 100%, e assim usaremos o Moodle de maneira bastante intensiva e vocês já devem estar acostumados com isso. Neste ambiente virtual do Moodle, vocês terão à disposição transparência, textos sobre os assuntos da unidade de estudo e videoaulas. Vocês deverão fazer, ao longo da disciplina, ao longo do semestre, vários exercícios ou questionários diretamente no Moodle, valendo pontos, e eu falarei sobre eles mais adiante. Uma questão que eu quero deixar bastante clara aqui é que toda a nossa comunicação a respeito da disciplina será feita única e exclusivamente através do Moodle. Para isso, vocês terão à disposição o fórum de discussões e também as mensagens privadas do Moodle. Eu ressalto que eu não respondo, eu não recebo e-mails de alunos de disciplinas em vigor durante o semestre. Espero que vocês entendam. Eu tenho cerca de 150, 200 alunos por semestre e fica inviável para mim responder e-mails de todos. Eu disponibilizo para cada assunto os textos relativos aos tópicos estudados. Assim, a priori, não é necessário adquirir nenhum livro sobre os assuntos. Somente os textos disponíveis no Moodle serão suficientes. Porém, quem tiver interesse, tem esses dois livros indicados aí, Elementos de Máquinas do Sarkis Melconian ou Elementos de Máquinas do Lamartine Bezerra da Cunha. Quem quiser aprofundar ainda mais, é só me mandar uma mensagem no Moodle que eu indico outras bibliografias. Nós teremos 3 provas ao longo da disciplina, totalizando 70 pontos. Elas ocorrerão nos dias 28 de junho, 26 de julho e 23 de agosto, sempre às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. A terceira avaliação vai cobrir todos os assuntos vistos. Embora seja praticamente impossível, vocês verão ao longo da disciplina, eu limitar os assuntos na segunda prova também. Os assuntos são muito interconectados. Os 30 pontos restantes serão avaliados através de exercícios e trabalhos ao longo do curso. Esses exercícios serão realizados diretamente no Moodle ou então em trabalhos offline. O cronograma de estudos, assim como outras informações detalhadas, como eu já falei em outra apresentação, estão disponíveis no guia de estudos. A nossa primeira tarefa sempre será baixar o guia e ler o item correspondente lá no guia de estudos. Este guia de estudos contém todas as informações detalhadas. Eu gosto de repetir e ressaltar isso. É absolutamente fundamental ter em mãos e sempre consultar este guia de estudos. Eu peço atenção especial às datas limites dos exercícios no Moodle. Após esse prazo estabelecido, e vai estar muito claro, e eu vou mostrar isso mais adiante aqui nesta apresentação, o Moodle fecha o exercício e sua resolução não será mais possível. Eu recomendo fortemente que antes de resolver o questionário, estude com profundidade o texto indicado e assista às videoaulas. A aluna ou o aluno terá 2 chances para realizar cada questionário. A nota final será a média aritmética dessas 2 tentativas. Evidentemente, quem fizer uma única vez ficará com esta nota. Mas eu ressalto e reafirmo e solicito fortemente que evitem resolver o questionário sem estudar antes. Para que o aprendizado seja bastante efetivo, é absolutamente essencial estudar o texto indicado, assistir a videoaula recomendada. A seguir eu vou mostrar várias transparências que são cópias do Moodle. Elas contêm as principais informações sobre o uso dessa plataforma. No início haverá um exercício teste que não valerá ponto,
ele serve para se adaptar à ferramenta. Como você já vem usando essa ferramenta Moodle ao longo dos semestres em função da pandemia, quem achar que não é necessário não precisa fazer tal exercício teste. No entanto, eu gostaria de ressaltar um outro ponto. Evite problemas resolvendo os questionários com antecedência, bem antes da data e do horário de vencimento. Eu sempre afirmo que problemas no Moodle, problemas na internet, problemas na eletricidade, etc., podem ocorrer. Eu sou professor de elementos de máquinas, eu não tenho nada a ver com esses problemas. Então, quem deixar para fazer em cima da hora, corre o risco e pode ter prejuízo em função disso. As datas dos exercícios, das avaliações, não serão alteradas de forma alguma. Já há alguns semestres que eu uso essa metodologia e eu jamais abri exceção e não abrirei neste próximo semestre também. Aqui, vocês já estão vendo uma cópia do Moodle que estará à disposição de vocês. Como a UFMG não disponibilizou ainda o Moodle desse primeiro semestre letivo de 2021, eu estou colocando aqui de um semestre anterior, mas ele será exatamente igual ao que vocês estão vendo. Aí nós temos lá uma área de planejamento e comunicação, onde tem o fórum de discussões, os questionários, onde eu já falei e reafirmo, eu incentivo bastante vocês usarem este fórum de discussão, questionários, para colocar suas dúvidas, suas críticas. Quando resolver os questionários, criticar as respostas, talvez as minhas correções que podem ter enganos. Os avisos eu uso para mandar aviso para vocês, vocês não têm como mandar mensagem através de avisos, não há interação. A nossa interação ela é exclusivamente através do fórum de discussão ou através das mensagens privadas. Também já está disponível para vocês no Moodle o guia de estudos, eu já ressaltei a importância dele, vocês devem baixá-lo imediatamente, sempre tê-lo à mão. Além disso, nós teremos 2 ou 3 aulas síncronas online, cujas datas estarão lá disponíveis no Moodle atualizado, tá certo? Para isso, vocês terão que se inscrever no Microsoft Teams da Microsoft, evidentemente, e para isso, no início do semestre, eu vou mandar um link para vocês. A partir de agora, eu vou detalhar como serão os questionários, as questões das datas e como que eles ocorrerão. Em geral, o Moodle vai apresentar para vocês assim, a unidade 2, fundamentos, vão ter vários assuntos, o assunto manutenção mecânica, onde aqui está o texto disponível para vocês estudarem, um texto 2, manutenção mecânica, e as videoaulas correspondentes. Então aqui, sobre o assunto manutenção mecânica. E aqui está o questionário que eu vou falar sobre ele mais adiante. Está escrito aqui no questionário. Antes de realizar este questionário, estude com profundidade o assunto, o texto 2, manutenção mecânica, e veja as videoaulas também. No fim de cada assunto, eu coloco questões sobre o que foi visto. Nesse caso aqui, questões sobre manutenção mecânica. Essas questões são questões abertas, múltipla escolha, que não precisam ser entregues para mim, elas não serão avaliadas diretamente para mim, valendo pontos. Mas ela é muito importante, pois serve para testar o conhecimento do assunto. Em geral, essas são questões que vêm sendo aumentadas a cada semestre, e eu sempre introduzo no semestre as questões de provas anteriores. Então, se vocês quiserem ver o nível das provas, é só ver e responder essas questões ao fim de cada assunto. Eu vou detalhar um pouco mais sobre sobre os questionários e sobre o que aparece no Moodle. Então tem lá, a manutenção mecânica é o assunto a ser estudado, o texto 2 é o texto em PDF que vai estar sempre disponível, que deve ser estudado, e a videoaula são as videoaulas gravadas, e eu recomendo estudar o texto antes de assistir a videoaula. Assim o aprendizado será mais efetivo. Vamos detalhar um pouco mais os questionários, as atividades que vocês terão de fazer ao longo do semestre. Então está o título da atividade, manutenção mecânica, o valor dela, 2 pontos, e a data limite de entrega, que nesse caso aqui é 15 de março de 2020, claro, eu estou usando o Moodle do semestre anterior. Observe que o Moodle fecha a entrega do exercício às 23 horas e 55 minutos desse dia marcado, 15 de março. Assim,
Após as 23 horas, 55 minutos e 1 segundo, não será mais possível entregar o exercício. Repito, evite tais problemas fazendo essas atividades com antecedência. Além disso, no Moodle vem a disponibilidade também, ou seja, a disponibilidade é o prazo em que o exercício ficará disponível para vocês, ou para fazer e entregar até a data de 15 de março, ou então para consulta após 15 de março. Observe que a data limite de disponibilidade é 18 de março de 2020, ou seja, 3 dias após o encerramento. Esse intervalo de 3 dias serve para você entrar no questionário, ver as suas respostas, ver seus acertos, seus erros e, se for necessário, colocar suas dúvidas, suas questões, suas críticas no fórum de discussões. Após 18 de março, você não terá mais nenhum acesso a essa atividade. E assim, eu termino essa apresentação fazendo um breve resumo. A primeira tarefa de vocês sempre vai ser ler o assunto correspondente, o tópico correspondente no guia de estudos. Lá você vai ter todas as orientações necessárias. Eu ressalto que a leitura do assunto no guia de estudos não é suficiente para resolver os exercícios, fazer as provas e principalmente aprender a disciplina. No início de cada assunto eu faço um breve resumo, faço a importância daquele tema. Porém, vocês devem estudar os textos, devem assistir às videoaulas. E, se possível, nessa ordem. E, por fim, resolver os questionários. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo um excelente semestre e conte comigo para fazer com que o aprendizado seja bastante efetivo.